Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, são aproximadamente 10 horas da manhã. Aula de Gestão da Qualidade, Curso Superior de Tecnologia e Logística, CST e FB do Campus Gama. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre ferramentas da qualidade. Nós vamos fazer um breve resumo das ferramentas organizacionais da qualidade, que vocês viram, fizeram até as atividades, as últimas atividades sobre ela, os últimos exercícios, e vamos dar o pontapé para o próximo nível, que são as ferramentas, são as metodologias da qualidade, na verdade. Então, fazendo aqui uma breve apresentação, né, do que é que nós fizemos, onde é que nós vamos, fazer aqui então esse breve resumo aqui. Então, ferramentas organizacionais da qualidade. A gente viu com o decorrer das aulas, fazendo uma rápida recuperação de toda a matéria, a gente dividiu a abordagem da qualidade na utilização de 3 níveis de ferramentas. A gente viu essa questão inicial da qualidade, as origens da qualidade, o porquê da qualidade, onde é que isso veio, para onde é que isso está indo. E aí a gente dividiu, né, a abordagem dos instrumentos e ferramentas em 3 níveis. O primeiro nível que a gente viu foram as chamadas ferramentas estatísticas da qualidade, que dizem respeito às ferramentas históricas da qualidade, ou seja, quando a qualidade começou a ser estruturada e estudada como elemento concreto e começou a ser aplicada como elemento diferencial nas empresas e nas indústrias. E a gente voltou, foi para o Japão, a gente viu a questão do Japão no pós-segunda guerra, da importância de se tornar, de se abordar esse tema qualidade, na verdade. E aí a gente foi caminhando, né? E a gente viu aquelas ferramentas clássicas de Ishikawa. Por que elas são chamadas de ferramentas estatísticas da qualidade? Porque a maior parte delas, na verdade, elas têm uma ênfase muito clara na utilização de mecanismos que podem ser mensurados estatisticamente. Ou seja, as principais ferramentas vindas ali do início, né, da jornada da qualidade, quando se começou a estruturar o pensamento de qualidade, tinham um viés muito claro em estatística. E era muito mais fácil pensar em termos quantitativos naquele momento, fazer esse paralelo com questões quantitativas naquele momento, porque a gente estava observando, e estava, na verdade, o mundo estava lidando com uma questão muito simples. A qualidade ela começou no ambiente industrial, ela começou no ambiente produtivo mais propriamente. E as ferramentas de controle estatístico, elas se mostram muito interessantes porque elas não entram em critérios de pessoalização. É objetivo. Não é, não é. Se está certo, passa. Se está errado, não passa. Então, são ferramentas que são mais duras, mas elas exigem um conhecimento específico, elas exigem um pensamento específico, às vezes, muito característico, e quanto mais próximo a gente tiver dessa forma de pensar quantitativa, mais fácil a gente consegue a gente consegue usar a maior parte dessas ferramentas. No fundo é isso. Só que as ferramentas da qualidade, ou seja, essa forma de pensar a qualidade, sai do meio produtivo, né, produção, do meio industrial, propriamente dito, ou seja, da transformação, e começa a ser usada e começa a migrar para outros setores organizacionais. Ou seja, começa a migrar para outras partes do mundo do trabalho. E aí sai desse ambiente e ganha uma flexibilidade maior, e as ferramentas também, as novas ferramentas, elas também entendem isso, e começam a ser melhor utilizadas, e começam a ter maiores utilizações em outras áreas que não somente a produção. E aí elas podem ser usadas em vários ambientes organizacionais, diferentes da produção, diferentes do processo fabril. Né? Aí a gente entra com as ferramentas organizacionais. E aí, por exemplo, a gente entra com ferramentas que são mais vinculadas à organização, são mais vinculadas ao controle, à depuração de problemas, ao esclarecimento de questões. Então, chamou-se esse movimento de ferramentas, eu particularmente chamo esse movimento de ferramentas organizacionais, porque elas conseguem ser usadas em vários momentos da organização, em vários segmentos diferentes do industrial. Por exemplo, eu posso usar isso numa prestação de serviço, eu posso usar isso para uma empresa sem fins lucrativos, uma organização do terceiro setor, posso usar isso aqui para uma organização governamental, ou seja, que não tem necessariamente um viés produtivo, mas uma questão de atendimento, de suporte. Eu vou para o mundo da saúde, turismo, internet, eu vou para uma forma, um contexto de aplicação muito maior, muito mais amplo e diferente do processo industrial. Né? Então, tem as ferramentas organizacionais da qualidade. E, por último, eu tenho o que eu estou chamando, que estou apelidando aqui, de metodologias da qualidade. O que são essas metodologias? São muito mais do que ferramentas, como a gente vai ver. Na verdade, elas se apoiam em ferramentas variadas, múltiplas,
mas seguindo passos e processos de execução. Ou seja, são métodos, são metodologias de trabalho. E a gente vai apresentar as metodologias, a gente vai começar com elas ainda nessa aula de hoje, e vai ver essas metodologias, e essas metodologias elas se apoiam em uma ou várias ferramentas. Elas podem se apoiar ou em uma ou em outra ferramenta, ou seja, as ferramentas da qualidade, tanto as estatísticas quanto as organizacionais, elas são incorporadas pelas metodologias que vão utilizar ela caso a caso, de acordo com o seu local de aplicação. Né? Então, assim, por exemplo, eu posso ter como metodologia de qualidade o próprio ciclo PDCA, que é muito comum da administração. E para fazer o PDCA, eu posso usar uma ou outra ferramenta, eu posso usar uma outra ferramenta para fazer uma leitura, eu posso usar uma outra ferramenta para coletar dados, posso usar uma outra ferramenta para verificar o resultado. Então, eu tenho, na verdade, que o PDCA, o que vai matar o PDCA, o que vai determinar o PDCA, não é, na verdade, a metodologia do uso de uma ferramenta, mas é o ciclo, são as etapas e as fases com que essa metodologia é aplicada e podendo usar uma ou outra ferramenta. Então, a gente chegou no ponto em que a gente tem que começar a entender, então, duas coisas. Primeira coisa, a gente tem que começar a entender o que é a qualidade. E a segunda coisa, a gente tem que começar a entender que a qualidade ela pode ser aplicada por ferramentas, um ferramental específico. Diante disso tudo, entendendo o que é a qualidade, quais são os seus objetivos, e usando ferramentas, ou seja, entendendo e percebendo o local e a condição de uso de cada ferramenta, a gente pode utilizar essas ferramentas na construção de uma metodologia que vai ajudar a empresa a atingir seus objetivos, vai contribuir para que a empresa melhore os objetivos que ela está alcançando, que ela está buscando alcançar. Vocês estão entendendo o que eu falei? Está muito confuso? Falem comigo, podem escrever. Quem não quiser falar, pode escrever. Professor, dá só uma varrida de novo na metodologia, só para. É porque, pelo jeito, pelo que eu entendi, ela é mais ampla, né? É uma questão Mais mais. amplo. Na verdade, você tem uma ferramenta, certo? A ferramenta ela tem um método de aplicação. Cada ferramenta tem o seu método de aplicação. A metodologia, João, ela é mais ampla porque, na verdade, ela envolve a aplicação de vários métodos. Esses métodos podem ser variados. Por exemplo, eu vou aplicar a mesma metodologia, PDCA, que a gente vai ver hoje. Posso aplicar a metodologia PDCA para uma empresa prestadora de serviço, que vai ser diferente da mesma metodologia PDCA aplicada em outra indústria, em outra empresa prestadora de serviço. Mas por quê? Porque vai ter detalhes da primeira prestadora de serviço que vai ser diferente da segunda. E vai fazer com que eu use uma ferramenta de leitura inicial, né? uma ferramenta de leitura estatística, de repente, no primeiro caso, e uma ferramenta de leitura conceitual do outro. Mas o ciclo PDCA é o mesmo. Eu estou usando PDCA em duas empresas diferentes, do mesmo segmento, prestadores de serviços, mas vão ter configurações diferentes. Por quê? Porque o que determina a metodologia não é o uso de um método, mas é um conjunto de métodos. É um conjunto de ferramentas para atingir um objetivo. Então, quando eu for falar de metodologia, estou falando de um elemento maior, mais amplo, que vai usar várias ferramentas eventualmente. Ou apenas uma, dependendo do caso. Eu posso fechar uma metodologia com uma ferramenta só, mas normalmente eu tenho metodologia usando duas, três, quatro ferramentas em sequência para atingir o objetivo. Consegui explicar um pouquinho melhor agora? Perfeito, professor. Agora eu peguei legal a ideia aqui. Então, quando a gente joga a qualidade, a gente está diante desses três universos aqui. Olha, eu tenho ferramentas estatísticas, são as primeiras, ferramentas de Chicago, principalmente. Eu tenho as ferramentas organizacionais, que vocês trabalharam até agora comigo, e a gente vai fazer um fechamento delas hoje. E a gente tem as metodologias da qualidade, que a gente vai dar um início hoje. A gente vai fazer o início hoje. Então, o objetivo desse primeiro parte da aula aqui agora, o que é? É comentar a aplicação dessas ferramentas organizacionais que vocês estudaram comigo até agora. Vocês passaram, na verdade, o último mês desenvolvendo e fazendo exercícios, atividades, somente sobre ferramentas organizacionais. Vamos passar sobre cada uma delas agora. Então, o objetivo é, vocês fizeram exercício, então estou fazendo agora o fechamento e estou passando para vocês a visão geral daquilo que vocês fizeram para que vocês possam verificar o que foi feito, o que não foi feito, como é que vocês entenderam. E se vocês tiverem qualquer dúvida, hoje é o momento da gente tirar essas dúvidas sobre cada uma das ferramentas organizacionais da qualidade que vocês viram. Então, seguindo na sequência, se eu for pela ferramenta organizacional, a primeira que vocês viram comigo foi 5S. Quer dizer, coloquei em ordem alfabética, tá? Vocês viram lá comigo 5S. 5S são chamados de 5 censos. Ou seja, quais são esses 5 censos? Aqui, outra, mais uma.
Então, senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde, senso de autodisciplina. Então, esses 5S, 5 sensos, são formas que eu tenho de organizar o ambiente de trabalho. Isso é uma ferramenta organizacional, por quê? Porque eu posso usar isso aqui dentro de empresas industriais ou não, dentro de processos industriais ou não. Posso pegar, por exemplo, aqui um ambiente burocrático, um órgão público, por exemplo. Eu quero melhorar a qualidade daquele serviço público. Bom, eu posso usar o 5S como uma ferramenta lá dentro. Eu quero organizar aquele espaço, eu quero organizar aquele ambiente de trabalho, eu quero fazer com que as pessoas produzam mais e produzam melhor. Eu posso usar o 5S então para fazer isso? Posso. Eu vou usar o quê? Essa ferramenta. E aí, para usar essa ferramenta, vou voltar aqui um slide, né? O que é que eu tenho nessa ferramenta? Quando eu uso o 5S, qual é o objetivo do 5S? Ele gera ganho de organização e produtividade. Por quê? Não é que eu tenho um ambiente organizado, a cabeça das pessoas passa a ser organizada, o trabalho das pessoas passa a ser organizado, as pessoas passam a se preocupar com outras coisas que até então poderiam estar passando ao redor, ou seja, passando batido. As pessoas não se preocupavam com aquilo. Você tinha um ambiente cheio, poluído, sujo eventualmente, com coisas que as pessoas não usam, o que no fundo dificulta a forma de trabalho. Então, não é que eu tenho lá os 5S lá, organização, limpeza, saúde. Eu vou rodando esse ciclo aqui, eu vou fazendo as pessoas melhorarem e trabalharem nisso aqui. Eu junto as pessoas e vou aplicando com elas. Bom, bacana. Então, as pessoas vão melhorando aspectos físicos do seu ambiente de trabalho que vão ajudar elas a produzirem melhor. Eu posso usar isso aqui numa fábrica, professor? Posso, problema nenhum. Eu posso usar a ferramenta 5S em vários ambientes organizacionais. Vários. Hospitais, órgãos públicos, órgãos militares, fábricas, prestadores de serviço, comércio, varejista, comércio, atacadista, tanto faz. É muito ampla essa ferramenta. Pode ser usada em qualquer lugar. Ah, professor, mas usa uma vez ou outra vez. Não, na verdade, o 5S é uma ferramenta que, inclusive, pode ser usada de forma cíclica, ou seja, eu repito essa ferramenta, eu rodo essa ferramenta uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, mas olhando que ambientes cíclicos, ou até em ciclos menores do que um ano, por exemplo, em espaços, intervalos de tempo menores que um ano. Por exemplo, eu tenho uma empresa que sofre tremendamente, que é fortemente influenciada por questões sazonais. Né? Imagina o seguinte, eu tenho uma padaria que essa padaria ela vende produtos alimentícios baseados em trigo, né? Fazer pão, padaria normal. Mas eu tenho um cardápio da padaria para cada época do ano. Uma assim, pessoal, não, estou chegando agora na época de fim de ano. Então, tem um conjunto de coisas que a padaria promove, produz e promove a venda na época de fim de ano. Aí chega agora no carnaval, tem outro conjunto. Então, o próprio fato de ter que mudar a conjugação, a configuração daquela padaria, porque mudou o clima organizacional, porque mudou o ambiente sazonal, faz sentido ou sugere que essa empresa ela possa se reorganizar fisicamente, inclusive, para atender um novo perfil de demanda. Já que eu tenho espaço limitado, recurso limitado de pessoas, máquinas e equipamentos, quanto melhor eu me organizar para um novo ciclo sazonal, mais proveito eu tiro desse novo ciclo organizacional. Percebem? Estão entendendo? Quem não entendeu, fala. Então, eu posso organizar minha empresa a cada momento, várias vezes ao ano, se for o caso, várias vezes ao ano. Né? Envolve colaboradores, aumento de aspectos de colaboração, ou seja, eu vou pegar todo mundo trabalhando na empresa, vou fazer com que as pessoas trabalhem melhor, façam melhor. Né? Joana, fala. Não, você falando de empresa sempre no termo macro, né? Eu falo no micro, como usuária, na minha mesa, no meu ambiente, que eu mesmo convivo. Para mim também o 5S ele pode ser cíclico, né? Pode e deve, porque na hora que você tem o seu ambiente de trabalho organizado para você, você tem uma produção, você tem uma produtividade sua melhor, né, Joana? Agora, multiplica isso para você, não olha só para o seu. Mas imagina que se fosse uma situação forçada no seguinte sentido, onde todos que trabalham com você tivessem que pensar nisso. Todos que trabalham ao seu redor, todos os seus colegas de trabalho tivessem que pensar nisso. O seu ganho, ou seja, o ganho que seria somente para a Joana, ele seria multiplicado para todo o resto. Percebe, Joana? Seria um ganho maior para todo mundo. Sim, justamente. Igual eu falei da outra vez, né? 5S a gente conhece no termo teórico agora, mas antes a gente pensava que era só uma sensibilidade, uma coisa sensitiva. Não, eu preciso da coisa organizada, limpa, administrada, correta, né? Não, e se você tem uma mente limpa, organizada, até segurança do trabalho melhora, ou seja, riscos de acidente de trabalho diminuem. Então,
Por isso que o 5S era aplicado do setor industrial até o setor de prestação de serviço. Eu evito o acidente de trabalho de um lado e melhoro a prestação de serviço do outro. Então, é uma ferramenta muito ampla, muito grande. Né? Então, ajuda a controlar desperdício, aumenta foco no trabalho, impacta a produção e produtividade, ou seja, produzo mais e produzo melhor aquilo que eu faço. Gera economia e ganho de atividade. Então, pensar no 5S é uma ferramenta muito tranquila e muito fácil de ser usada, porque é uma ferramenta que não tem nem um instrumento, não tem nem um instrumento específico. É uma ferramenta que você reúne as pessoas e fala assim, gente, agora vamos pensar em organização. Então, vamos olhar aqui nosso ambiente de trabalho e vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. O que não estamos usando, vamos tirar. As pessoas em conjunto vão fazendo. Fala, João. Professor, é como se fosse realmente um ciclo, né? Eu vejo que cada... É tipo, vamos focar nessa área aqui agora, vamos focar nessa aqui agora. Pois é. Então, a gente é o seguinte, João, você chegar no seu ambiente de trabalho assim, gente, olha, vamos ver o que a gente está usando ou não aqui. Tem um computador velho aqui que eu não estou usando. Beleza. Alguém usa computador? Não. Então, por que o computador está aqui dentro? Eu tenho aqui um formulário, aqui tem uma pasta de arquivo aqui, com um monte de coisa aqui que eu não estou usando. Então, por que está aqui dentro do ambiente de trabalho? Não vale a pena realmente colocar fora, eliminar esse negócio? Vende o computador velho? Tenho a sensação que tudo devia começar pelo 5S. Pode ser, Joana. Muitas empresas, de fato, começam pelo 5S. Porque não é que você tem a utilização. O que eu uso, o que eu não uso. Não uso. Mas eu não uso agora, mas vou usar daqui a pouco, no próximo ciclo, no próximo pico sazonal eu vou usar. Beleza, então guarda para utilização futura, mas tira daqui. Conserva, guarda, organiza, mas tira daqui. Por quê? Não estou usando agora, não pode ficar no meu caminho. Não pode ficar usando meu espaço, não pode ficar ocupando espaço. Meu espaço é limitado, então eu tenho que usar bem meu espaço. Né? Ordenação, coloca tudo em ordem, que é isso aqui primeiro, aquilo dali depois. Evitar movimentos e trabalhos confusos, complexos, porque o próprio ciclo do trabalho está trocado. Uma pessoa esbarra na outra porque o ciclo está errado. Quando o McDonald's, tem um filme antigo que fala sobre o McDonald's, sobre a criação do McDonald's. Qual foi o grande lance do McDonald's? Ordenação de fluxo de trabalho. Conseguia fazer um hambúrguer rápido porque as coisas eram numa sequência correta. Ninguém se batia dentro da cozinha. Rapidamente se fazia o sanduíche, o hambúrguer. Daí começou. Né? Fala, João. Fome de Poder, professor, o nome do filme. Fome de Poder, exatamente. Esse aí. E mostra quase que um balé das pessoas fazendo na cozinha, o troço acontecer. É interessantíssimo. Né? Eles estudaram cada movimento ali para aproveitar ao máximo. É muito show esse filme, é muito show. Se você pegar essa situação de estudos de tempos e movimentos, é a base da administração. Eu estou voltando a 1903, 1907, com Rafael Taylor, Frederick Winslow Taylor, tempos e movimentos. É base do processo administrativo. A administração começa na produção. De onde é que nasce a administração? Do processo produtivo. Né? Então, organização, ordenação. Está ordenado? Limpeza. Limpeza implica em redução de risco e aumento de produtividade. Um ambiente limpo é um ambiente seguro. Um ambiente sujo é um ambiente complicado e arriscado. Então, limpeza. Aí você vai para a saúde. Tá, e para a saúde, o que é que o João tem que fazer para melhorar a saúde ou para manter a sua saúde? Aí vai para os critérios de saúde. Depois, autodisciplina para quê? Para fazer isso tudo voltar a funcionar de forma coerente. Não adianta você utilizar, ordenar, limpar, ter saúde e jogar tudo fora de novo. Tem que ter autodisciplina para manter o troço funcionando. E detalhe, fazer critérios de autodisciplina que sejam cobrados. A autodisciplina, quando é natural, tem que ser provocada. Alguém que tem que estar assim, coloca no lugar certo. É que nem o pai virando o filho. Brincou, guarda. Usou, guarda. Não quer mais, guarda. E não é guardar, sacudir no canto, não. É organizar e guardar bem feito. Guardar direito. Para quê? Para quando quiser usar de novo, está em condições de usar. Isso no ambiente de trabalho é fundamental. O 5S vai nessa pegada. É uma ferramenta muito ampla e não exige um instrumento específico, mas trabalha com as pessoas. Trabalha no nível pessoal. E quando você coloca, Joana, uma equipe toda pensando nisso, uma equipe toda fazendo com isso, o nível de interação, o nível de comunicação e empatia entre as pessoas aumenta. Aumenta e você vê que o próprio clima de trabalho pode ser afetado por isso. É um grande lance. Essa ferramenta é fantástica. E é uma ferramenta japonesa. E vários momentos lá na cultura japonesa existem esses 5 sensos entrando em atividade o tempo todo. Mas você vai entender por que o japonês mora numa casa pequena e é super confortável para ele. Por que o cara não usa tantas coisas e trabalha muito bem?
está usando aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Aí a gente foi para outra ferramenta, 5W2H. Torna as questões mais claras e objetivas para a resolução de problemas. Faz com que situações sejam melhor descritos, entendidos, percebidos por todos os níveis organizacionais, fazendo com que as ações de correção e ajustes sejam estabelecidos por todos e fiquem claros para todos. Ou seja, orienta e promove foco na resolução de problemas. Por quê? Porque o 5W2H, no fundo, é a forma de esclarecer uma questão. Ou seja, qual é o problema? Tá, para resolver esse problema, o que é que tem que ser feito? Quem vai fazer? Por que é que vai fazer? Onde é que vai fazer? Quando vai fazer? Quem vai fazer? Como vai ser feito? Quanto vai custar? Eu desmiuço o problema, eu quebro o problema, e aqui eu posso usar agora a primeira ferramenta. Pode ser uma planilha, pode ser um editor de texto, mas é uma situação onde cada problema ele é depurado nesse 5W2H, ou seja, que, quem, como, quando, onde, por quanto. Tem lá o 5W2H que vocês viram lá na ferramenta. Mas eu deixo claro para todo mundo o que está acontecendo. Olha, o problema é esse. Como é que a gente vai resolver esse problema? Fazendo isso, desse jeito, dessa forma. E ficar claro para todo mundo o que será, quando será, como será. Não resta dúvida. Porque você depurou o problema, é uma questão lógica. Envolveu lá o acrônimo de 5W2H. Muitas fontes teóricas têm problema na abordar o por quanto vai custar. How much it costs. Custo. Aí vocês vão encontrar alguns livros colocando 5W1H. Na minha opinião, não vale a pena você quebrar isso. Eu acho que tem ganhos sobre custo, porque custo não é preço necessariamente. O custo pode ser entendido usando o quê? Usando que ferramentas? Usando que instrumentos? Usando que elementos? A técnica original não é 5W1H, é 5W2H. Então vamos ao 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta muito usada por empresas prestadoras de serviços. Aí você pegar, por exemplo, empresas de comunicação. Meu pai, durante muito tempo, teve uma empresa de comunicação. A equipe sempre rodava o 5W2H para resolver um problema, sem saber que isso é uma ferramenta de qualidade. Usava o 5W2H para esclarecer uma dúvida qualquer ou orientar um trabalho. Eu vi aquilo dali rodando assim, gente, isso eu aprendi na engenharia. Usar o 5W2H do jeito que vocês estão usando aqui, eu aprendi isso na engenharia de produção. Funciona. Funciona para processo produtivo, para prestação de serviço, para qualquer coisa. E esclarece o que tem que ser feito. Não é que você plota isso aqui, por exemplo, deixa num mural, num quadro, ou mais modernamente, você faz isso aqui num ambiente compartilhado, num Drive, no Google Drive, ou no editor de software mesmo específico, para cá tem programinha para 5W2H. Compartilha com as pessoas batem o olho e não tem dúvida do que vai acontecer, do que está acontecendo para resolver o problema. Sabe exatamente o que vai ser feito, como, quando, como, por quem, de que forma. Está tudo claro. Então é uma ferramenta muito tranquila. E é a primeira das ferramentas que a gente pode usar um instrumento, a gente pode ter um instrumento específico. A gente pode construir uma planilha, dividir ela e divulgar ela por Google Drive, por exemplo, e dar acesso a todo mundo. A chave do 5W2H é comunicação. Isso tem que estar claro e tem que estar aberto para todo mundo. Isso aqui não é o tipo da coisa que você faz e guarda. Não. Isso aqui você coloca e espreme na cara de todo mundo. Ó, é assim que está rolando. Mas por quê? Para que ninguém tenha dúvida. Quanto maior a divulgação, quanto mais claro isso for, menores dúvidas a empresa vai ter, menores dúvidas os colaboradores terão, os envolvidos terão. Porque todo mundo sabe o que está sendo feito para resolver aquele problema específico, percebe? Benchmarking, ou seja, é se inspirar em ideias dos outros. Eu vi que a Apple trabalha desse jeito, será que eu posso fazer melhor que a Apple? Isso é um tipo de benchmarking muito leve, você se inspirar no achismo, mas você pode ir além. O benchmarking, na verdade, ele promove ir além. Assim, eu vou estruturar essa área, esse segmento, baseado na empresa tal. Eu vou propor à empresa tal que eu faça um paralelo do que ela faz. Eu vou me inspirar, por exemplo, na atividade produtiva dela para mudar a minha prestação de serviço. Então, eu quero conhecer da empresa tal como é que a atividade produtiva dela de fato funciona para que eu possa mudar a minha prestação de serviço. Ou seja, estou fazendo uma correlação de elementos que não são necessariamente paralelos, mas que sejam aproximados e possam me servir de inspiração.
Então, é um processo provocado, é um processo medido, é um processo controlado, professor. Mas pode ser só uma inspiração que eu peguei nas fontes de jornal, na televisão, na internet? Pode. Você pode se inspirar nisso, mas é um nível de benchmarking muito, muito baixo, muito reduzido. Por quê? Porque você não tem acesso a todos os dados, você não tem acesso a todos os indicadores, você não tem acesso a todo o processo que está sendo ali envolvido. Então, é um benchmarking meio inspiracional, frágil. Agora, você pode coordenar, você pode estruturar isso aqui, você pode ter um processo de fato coerente, profundo, que vai te permitir o quê? Ganhos. Então, trata de uma estratégia de orientação de absorção de conhecimento, know-how, técnicas e tecnologias orientando ao aumento da melhoria de ganho. Estabelece comparações e paralelos, busca promover mudanças e ganhos. Promove aceleração de mudanças, reduz riscos de dar alguma coisa errada nesse processo de implementação dessas mudanças. Aperfeiçoa as questões estratégicas, táticas operacionais, ou seja, eu posso mudar toda a minha empresa em função disso e posso ter um ganho efetivo. Então, a ferramenta que está muito vinculada à criatividade. A ferramenta está muito vinculada a como eu posso mudar o que eu estou fazendo, como eu posso resolver aquele problema, aquela questão, me inspirando na forma como outros fazem, na forma como outros resolvendo questões similares ou paralelas. Né? Então, aqui, eu posso estabelecer os elementos aqui, eu vou fazer estabelecer as mudanças, avaliar a função de comparação, desenvolvimento de alternativa de valor, ou seja, é organizar o pensamento, ou seja, não é somente uma cópia, não é somente se inspirar e copiar, não. É uma adaptação, é uma transição, uma transformação, é uma criação inspirada em alguma coisa. Ou seja, eu estou me inspirando para resolver um problema. Então, benchmarking se serve a isso. Porque se não for benchmarking, outra técnica também tranquila é o brainstorming. Ou seja, tempestade de ideias. Como diria um amigo meu goiano, toró de parpite. Tempestade de ideia, o que é? O problema, gente, é esse aqui. Agora eu vou contar com todo mundo aqui para a gente dar soluções para resolver esse problema. As mais loucas possíveis, eventualmente. Mas o problema é, eu tenho que ter um processo de ideias, geração de ideias, para resolver o problema. Onde um único tomador de decisão, uma única pessoa, um único executivo, por exemplo, ele não é necessariamente a única visão coerente, ele não tem necessariamente o dom da verdade. Então, ele vai passar para o grupo dele a possibilidade de contribuir na resolução daquele problema. Justamente porque ele passa para outras pessoas, ele congrega outras pessoas, congrega outras formas de ver o problema, ele começa a identificar que a visão diferente pode também sugerir alternativas diferentes de resolução. Pode fazer com que haja um processo onde a criatividade leve a uma configuração melhor do que a dependência de uma única pessoa. Então, o brainstorming ele é necessariamente uma atividade feita em grupo. É necessariamente uma técnica que utiliza as coisas em grupo. Tem lá a técnica lá que vocês viram lá no texto. Distribui papel, coloca o problema, limita tempo, faz com que cada um contribua, depois coloca as ideias para todo mundo avaliar, e as pessoas vão descartando as ideias, né, menos práticas, as ideias, as soluções, na verdade, menos práticas, e vão vendo ali quais são as ideias mais relevantes, mais significativas para a resolução do problema. Ou seja, você tem uma construção coletiva, muito usado. Dá para usar a ferramenta, um instrumento para isso? Dá. Eu posso usar, por exemplo, mesmo planilhas, editores de texto. Eu não tenho que ter necessariamente todo mundo no mesmo ambiente físico durante o mesmo período de tempo para fazer essa questão. Eu posso deixar, por exemplo, as pessoas em casa, não tempo. Gente, o problema é esse. Temos até amanhã para pensar uma alternativa. Entra aqui no link, preenche aqui, e a gente faz uma rodada de reunião virtual depois. Então, escreva alternativas de solução. Como é que vocês resolveriam esse problema? E vão construindo. Brainstorming é uma ferramenta muito poderosa porque ela parte do somatório das pessoas, o somatório da concepção das ideias das pessoas é um instrumento poderosíssimo, porque você arranca ideias onde a gente nem imagina. E, às vezes, as ideias mais malucas são as mais interessantes para resolver o problema. As ideias mais loucas podem ser adaptadas e podem ser usadas. Então, busca fornecer visões diferentes de aspectos identificados, envolvendo criatividade. E aqui, criatividade vem da onde? Da forma de pensar diferente das pessoas. É útil na busca de geração de alternativas para a resolução de problemas e gera ganho de relacionamento. Da mesma forma, você aumenta o nível de interatividade das pessoas, pode gerar ganho de relacionamento. Então, a ferramenta que pode usar instrumentos diferentes. Mas dá para fazer o classicão lá, papel. Gente, olha, vocês têm 5 minutos, o problema é esse, tem 5 minutos para pensar, cada um dá a sua ideia, escreve aqui no quadro, a gente avalia. Pode. É muito flexível. O brainstorming ele é muito. Seguindo, matriz de Guth, gravidade, urgência e tendência. Aqui, uma atividade que pode ser feita
coletivamente ou isoladamente. Olha só, a primeira ferramenta aqui pode ser usada sem colaboração. Eventualmente, um único gestor pode fazer um GUT e empurrar na equipe, né? Olha, a prioridade é essa. Mas o ideal é que isso aqui também seja uma ferramenta colaborativa, onde as pessoas possam entender os problemas e possam categorizar, ou seja, ordenar a prioridade de resolução de problemas. O que GUT faz, o que a matriz de GUT promove é ordenação. Ponto. Então, auxilia na definição das prioridades organizacionais. Tá, eu tenho 15 problemas. Qual é o primeiro que eu tenho que resolver? O GUT ajuda nisso. Contribui para a centralização e concentração de esforços, claro, reduzindo desperdício, ou seja, eu não perco o foco, não vou fazer tudo de uma vez só. Eu organizo, eu ordeno. Uma coisa de cada vez. Por quê? Por grau de prioridade. Então, o que é maior? Qual tem maior gravidade, urgência e tendência de dar problema? Esse é o primeiro. E como é que isso rola? Como é que isso funciona? Aqui eu tenho um instrumento, claro, que posso usar como planilha eletrônica. Toda matriz de GUT, assim como a SETFI também, a gente vai ver, eu tenho aqui, olha, é um multiplicador. Eu tenho as questões, onde eu vou colocando aqui a pontuação de 1 a 5, onde 5 é o maior, ou seja, mais grave, mais urgente, que tem mais tendência de dar problema futuro, e 1 é o menor, ou seja, menos grave, menos urgente, menos tendente a dar problema. E vou atribuindo pontos entre gravidade, urgência e tendência, e o processo de GUT é uma multiplicação. Ou seja, G vezes U vezes T. Depois eu reordeno a planilha do maior para o menor, eu tenho claramente aqui, olha, qual é o primeiro problema que eu tenho que resolver? É esse aqui. Mato esse problema. Depois desse aqui, resolvi dois, qual é o próximo? Tal. Com isso, eu evito, por exemplo, gastar esforço num problema aqui que, eventualmente, está aqui em penúltimo lugar e eu deixo de resolver os outros. Isso eu vou maximizar meu esforço, vou maximizar toda a minha estrutura. Eu vou usar melhor o tempo das pessoas, eu vou usar melhor meus recursos físicos, materiais, eu vou usar melhor meus recursos organizacionais, ou seja, as estruturas de funcionamento. Quando eu faço isso, eu ordeno e eu sei o seguinte, olha, qual é o primeiro mais importante, qual é o mais relevante? Por GUT é aquele dali. Bom, resolve. Ordena e facilita, simplifica profundamente. Usa o planilha de Excel para isso? Na boa. E eu posso usar até a planilha do Google aqui também. E colaboro com todo mundo. Eu peço lá para todo mundo dar uma nota aqui. Eu faço uma média da contribuição. Se eu sou um chefe muito chato, por exemplo, se eu sou um gerente muito chato, se eu sou um gestor muito chato, eu faço uma média ponderada. Assim, a minha pontuação vale 2 vezes a minha pontuação de vocês. Por quê? Porque eu sou chefe. Eu posso ser até autoritário nesse ponto. Não deveria, mas posso. Né? Mas o importante é ter uma colaboração, ter uma participação, ter uma definição. Padronização. Ferramenta útil na perpetuação do recurso, ou seja, definir padrões. Do que? Qual é o meu padrão de atendimento? Posso definir? Pode. Muitos escritórios, conheci um escritório de advocacia que tinha um padrão de atendimento, número de toques que o telefone pode dar sem ser atendido. Então, o telefone tem que ser atendido até o 5º toque. Tocou mais do que isso, está fora do padrão. Aí reajusta, vê o que está acontecendo, tem que colocar mais gente, é problema do telefone, é problema do estagiário, foi problema de horário. Então, padrão de atendimento. Outro, prestador de serviço, padrão de atendimento. Roupa, uniforme. O uniforme tem que ser esse. Mas por que o uniforme? Porque isso transfere ou transmite para o cliente confiabilidade, segurança, qualidade, porque não em outros aspectos. Padronização, chefe de cozinha. Fui num restaurante uma vez, um chefe de cozinha aqui de Brasília. O cara criava os pratos, mas o problema dele não é criar o prato. O problema dele é fazer com que a equipe que trabalha com ele no restaurante consiga reproduzir aquele mesmo prato. Olha só. Para fazer isso, não basta ter a receita correta. Até a apresentação no prato tem que estar adequada. Então, o critério de padronização dele é o seguinte: o cara tem 15 pratos no cardápio, beleza. Na cozinha dele tem 15 fotos assim. Como é que é a apresentação desse prato? É essa. Aí está lá na foto. O que é que o cozinheiro faz? A cozinha está pronta, a receita está pronta. Mas até a forma de como é que eu apresento a comida no prato é a foto que está me dizendo. E o cara vai reproduzir o mais próximo possível daquela foto. Então, o chefe de cozinha define um padrão. Então, posso ter padrão para tudo, pessoal? Para tudo, não diria, mas assim, eu deveria ter um padrão, ou ter uma metodologia padronizada para o máximo possível. Porque na hora que eu tenho um padrão, eu tenho uma perpetuação de processo. Eu tenho uma continuidade de processo. Então, auxilia na consolidação e
na solidificação da percepção por parte do cliente. Na hora que eu tenho padrões de atuação, na hora que eu tenho padrões de elaboração, eu tenho, então, que a minha qualidade já começa a ser mais facilmente categorizada, mais facilmente identificada pelo cliente. Por quê? Porque eu tenho um padrão. E esse padrão ele pode ser mais percebido, ou melhor percebido por parte do cliente. Né? E o último, o SETFI, ou SETFI, né, em português. Assim como o GUT é um padrão de priorização, ou seja, eu tenho problemas onde eu vou entender, esmaecer esses problemas, vou dividir esses problemas para criar um padrão de identificação de prioridade. Só que ao contrário do GUT, gravidade, urgência e tendência, o SETFI ele vai olhar outras coisas. Vai olhar segurança, emergência, tendência, mas ele coloca duas coisas aqui, a mais do que o GUT. Facilidade e investimento. Como assim? Se é mais fácil, faz primeiro. Por quê? Porque é mais fácil. Ou seja, se é mais simples resolver, faz logo isso aqui, resolve de uma vez, pula para o próximo. Investimento. É alto. Então, procura o que é mais barato primeiro. Mata o que é mais barato primeiro, antes de gastar dinheiro com coisa. De repente, até o tempo pode ajudar ou contribuir para que isso aqui acabe se ajustando. Só que o SETFI, ao contrário do matriz de GUT, ele não vai para pontuação de 1 a 5. Na verdade, vai escalonado, 1, 3 e 5. E nessa tabelinha, mais ou menos, está aqui. 1, 3 e 5, sobre segurança, emergência, tendência, facilidade e investimento. Mas de resto funciona exatamente como a matriz de GUT. Ou seja, fator multiplicador, e ele depois reordena. Problema tal, 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 multiplica, reordena, dá uma pontuação, resolve primeiro. Ponto. Mas é uma ferramenta também de priorização, professor? Também de priorização. E dá para virar um instrumentozinho computacional, rapidozinho, nem uma planilha, uma coisa assim para fazer? Problema nenhum. Tranquilamente. Particularmente entre SETFI e GUT, se é mais fácil, usa mais fácil. Vai para GUT. Mas o SETFI, ele vai ter um detalhezinho maior ali, ou diferente do GUT, principalmente quando ele vai para critério de facilidade de resolução do problema e investimento. Mas se você consegue matar por GUT, vai por GUT. Vai por GUT. O SETFI vai complementar, vai dar outra visão, vai dar outra pegada. Mas você tem aqui, na verdade, um conjunto de 7 ferramentas. Existem mais. Eu só elenquei 7 ferramentas que eu achei elas mais próximas, elas estão mais vinculadas às questões logísticas. Então, observem, as ferramentas clássicas, as ferramentas estatísticas, são 7. As ferramentas organizacionais, eu também separei 7. E agora, se a gente for ver as ferramentas metodológicas, as metodologias da qualidade, eu também vou separar algo próximo a 7 para vocês. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, para a gente poder fechar aqui e passar para o próximo, quero saber de vocês, se vocês têm dúvida, se vocês conseguiram entender mais ou menos se eu fiz o resumo bem feito, do que vocês fizeram, que vocês estudaram comigo até aqui. Entenderam? Escreva. Professor, para mim tá bem tranquilo, assim, tá? Como a gente já viu antes também, tudo, acho que... Qualquer dúvida, pessoal, só falar, interromper, tá bom? Eu abri agora para vocês, está aqui. Metodologias da qualidade. Né? Então, se eu for pegar aqui o material de vocês, que está em constante construção, está aqui metodologias da qualidade. Se vocês forem ver aqui o índice do trabalho de vocês, ele está literalmente em construção, moçada. A gente começou com 20 folhas. Tá? Ainda tem que fazer toda a correção de português, todo esse negócio para dar um jeitão, mas já estamos com 58 folhas. E a gente vai chegar aqui, pela minha perspectiva, agora na casa de 80, tá? Até o final da matéria, vocês vão ter uma apostila para vocês levarem para vocês, com 80 folhas falando sobre tudo isso. Agora, o grande lance das ferramentas, só para a gente fechar, é o seguinte: sempre que você conseguir pegar uma ferramenta e transformar em instrumento, ou seja, conseguir converter isso em uma planilha, conseguir fazer isso usando planilhas ou criando estruturas para usar, melhor. Por quê? Mais facilmente você vai usar a ferramenta. O símbolo W2H, faz um formuláriozinho online. 5S, faz um roteirinho, primeiro tal, depois tal, terceiro tal, e vai aplicando no roteirinho. Padronização, formato, peso, tamanho, altura, largura, cor. Cria lá um instrumento para dizer qual é o padrão. Porque o padrão ele pode ser variado, mas ele é particular em cada caso. Ou seja, o que é o padrão para a empresa tal? O que é o padrão para o serviço tal? O que é o padrão para a condição tal? Você pode ter empresas concorrentes que fazem a mesma coisa e terem padrões diferentes. Um pode ser padrão baseado na prestação de serviço, outro pode ser padrão na questão da apresentação física do produto, outro pode ser o critério de padrão de tempo de atendimento. Mas aí agora,
a gente vai para as metodologias. Para a metodologia, as metodologias são caminhos pelos quais as empresas ou organizações atingem seus objetivos. São caminhos, não são ferramentas, são processos. Mais do que os ferramentas, as metodologias revelam um conjunto de procedimentos, consequências ou relações mais amplas em etapas, procedimentos com vista ao atingimento de objetivos. As metodologias funcionam de forma estruturada e ordenada, usando diversas ferramentas em suas aplicações. As ferramentas são usadas no processo de cada metodologia, ora para a obtenção de dados, ora na identificação de questões a serem sanadas ou ajustadas, ora na checagem e controle das ações deliberadas, além da mensuração de resultados alcançados. Ou seja, a metodologia usa das ferramentas, mas ela é muito maior do que uma ferramenta. Na verdade, ela vai usar cada ferramenta usando todo o rito de uso da ferramenta, mas um conjunto de ferramentas para uma finalidade específica. E a gente vai saber isso hoje. Então, para a gestão de qualidade, além das ferramentas, as metodologias podem ser muito úteis e significativas no atendimento. Vamos identificar o conjunto inicial dessas metodologias, mas fundamentalmente aqui, moçada, a gente vai ver 7. Dessas 7, vou começar com 3. E já estão lá na apostila, que já está lá disponível para vocês na versão de ontem. Então, primeira metodologia, análise de valor. Segunda metodologia, ciclo PDCA. Terceira metodologia, Lean. Eu vou falar rapidamente aqui, porque são essas metodologias que vocês vão pesquisar, do mesmo jeitinho que vocês estão fazendo comigo aqui. Está lá na apostila, está lá naqueles livrinhos, e consultem a internet livremente. Agora mais do que nunca. Por quê? Porque a maior parte dos livros fica restrito a ferramentas e não a metodologias. Alguns daqueles livros até chamam de ferramenta algumas das metodologias. O que eu chamo de metodologia tem 1 ou 2 livros lá que chamam de ferramenta. Particular, eu não concordei, o problema é meu, eu quero conduzir dessa forma. Mas vamos lá. Análise de valor. Análise de valor é uma ferramenta, é uma metodologia, na verdade, que usa várias ferramentas estatísticas, inclusive. Existem 2 visões da análise de valor. Existe engenharia de análise de valor, existe análise de valor. São 2 coisas diferentes. A engenharia de análise de valor, ela é uma ferramenta, é uma metodologia usada para diminuir custos, cortar custos. Nasceu no final da Segunda Guerra, da metade do final da Segunda Guerra Mundial, e fundamentalmente diz o seguinte: olha, eu quero fazer um relógio. Tem como colocar um troço aqui diferente, uma pulseira mais barata? Eu posso cortar custo da pulseira e usar uma pulseira com matéria mais barata que não vai afetar a usabilidade do relógio ou não vai afetar a funcionalidade do relógio? Aí eu vou para o critério de análise de valor, de engenharia de análise de valor. Então, quando a engenharia de análise de valor ela foi criada com essa finalidade, com esse objetivo. Ou seja, o que eu posso fazer para mudar os elementos, mudar os itens de custo dos produtos para itens de custo mais baratos, mais econômicos ou mais funcionais, que não prejudiquem ou não afetem, não alterem o produto, a percepção do valor final da qualidade desse produto, a usabilidade. Naquele momento da guerra isso era fundamental, porque chegasse a um determinado ponto que se eu usar um recurso, uma matéria-prima, eu posso usar outra mais barata, que vai me custar menos, mas mais do que isso, eu posso ter uma produção mais rápida, mais veloz, o que vai me dar uma resposta mais rápida, mais econômica para uma necessidade de guerra. Fundamental. Então, a análise de valor é para isso. E a análise de valor propriamente dita, eu vou para um critério diferente da produção, mas um pouco mais amplo, jogando para outros aspectos organizacionais. Ou seja, o que é que eu posso mudar na minha prestação de serviço, o que é que eu posso mudar na minha produção, no meu processo de funcionar, para que ele se torne, ao mesmo tempo, mais econômico, mais barato de ser feito, menor custo, mas sem que se afete ou sem que se altere a visão de valor do meu cliente. Ou seja, nesse primeiro processo aqui, usando somente a análise de valor, eu vou usar um monte de ferramentas de validade. Qual é a questão? Posso usar o ciclo W2H. Qual é o padrão? Padronização. Qual é o processo de tomar a decisão? Verificar. Carta de controle de qualidade. Qual é a variação de qualidade permitida? Carta de controle de qualidade. Eu posso ter várias ferramentas aqui levando esse ciclo de análise de valor. E vocês vão ver lá quais são as etapas do ciclo de análise de valor. Então, o próximo critério que vocês vão analisar, trabalhinho para mim, análise de valor. Seguindo, ciclo PDCA, Plan, Do, Control and Action, da administração. Planejar, fazer, controlar e agir. Ciclo PDCA. Da mesma forma, planejar. Eu posso usar um monte de ferramentas de qualidade para fazer planejamento, para ler problema, para identificar problema, para identificar situação. Brainstorming, ciclo W2H, tudo isso vai contribuir para o planejamento? Vai. Mas tem que usar todas? Não. O importante é estabelecer o ciclo e como é que o PDCA roda. Ou seja, o PDCA ele vai poder usar uma ou outra ferramenta, ou mesmo até nenhuma ferramenta, dependendo do caso.
Mas se eu cumprir aquele ciclo de plan, do, control and action, plan, do, control e ação e action, eu vou estar rodando o ciclo PDCA. Mas então, PDCA envolve atingimento de critérios de qualidade. A maioria dos livros de qualidade sempre adotam como ferramenta PDCA. Sempre indicam uma ferramenta PDCA. E, na verdade, quando eu fiz essa leitura para vocês, e a adaptação, que estou escolhendo esses 6 ou 7 metodologias de qualidade, estou vendo quais são os mais adotados, os mais impactantes para a área de logística. Então, a análise de valor é muito impactante para a área de logística, principalmente quando vai para a logística de produção. PDCA, muito impactante para a logística, não só para a produção, mas para a própria prestação de serviço. Serviço de transporte, por exemplo, eu posso usar PDCA para melhorar a qualidade? Posso. Posso usar PDCA para melhorar a qualidade da minha gestão de estoque? Com certeza posso. E eu vou poder também usar o Lean, que na verdade é um processo de economia, corte de custos. Manter o nível de qualidade, manter o padrão de qualidade com o menor custo possível. Economicidade ou economia sistêmica. Então, o Lean, hoje, é uma das ferramentas mais pesadas. Nas 3 ferramentas aí que eu recomendo. Gastem tempo com todas, invistam tempo na indicação dos tempos, porque são 3 metodologias fantásticas. Agora, a Lean chama atenção. Economia. Dediquem-se a isso. Inclusive, existe um processo, que a gente vai ver lá, processo de certificação de qualidade, para profissionais em Lean. Eu posso ser um profissional de logística e ter certificação de qualidade em Lean? Pode. E as empresas valorizam isso, professor? Muitas. Hoje tem uma verdadeira seleção de profissionais que dominam Lean. E mais, o processo de certificação de Lean você faz coisa bem japonês, tá? Lean é japonês. Você vai fazer o processo de certificação Lean, que é Lean Six Sigma, é por faixa. Vai ter sendo faixa branca, faixa amarela, faixa verde, faixa preta mestre, de conhecimento e aplicação. E você vai fazer, vai estudar e vai tirar a sua certificação, paga por isso. Você tira a certificação e você tem lá, olha, Black Belt em Lean. Ou seja, você tem você tem a credencial de qualidade profissional. Tá? Faixa branca você tira em 10 minutos na internet e você faz. Agora, faixa preta, anos de estudo. Anos de estudo. Mas vale a pena, professor? Quem tem, diz que vale. As pessoas que não têm, que olham, identificam o valor também, porque acabam que perdem oportunidade de mercado de trabalho, de mercado, de emprego, de oportunidade, porque para quem tem essa certificação, as portas se abrem para esse universo. E tem indústrias que contratam? Tem indústrias que contratam. E mais do que isso, você não é um tipo de atividade que vai ficar restrito a uma possibilidade profissional de ser contratado, mas inclusive de prestar serviços. Ou seja, você ganha uma autonomia para que você preste serviço, não apenas como empregado, mas de forma autônoma, como um profissional, aplicando serviços, vendendo serviços para empresas e organizações diversas. Moçada, eu vou parar aqui a gravação, porque a atividade é essa, eu já passei. Acho que aqui é a gravação agora. A gente bate papo.